Fala pessoal, ontem eu comentei sobre dados da BBCE e da Caixa relativos a fevereiro deste ano, e agora bora comentar sobre os dados mensais da BBCE que a empresa acabou de divulgar relativo a janeiro e fevereiro deste ano. Então vamos ver o começo de uma prévia do balanço do primeiro TRI, que será divulgado no início de maio deste ano. E também bora calcular o retorno embutido no preço da BBCE, dividendos esperados para agosto, e também é que eu posso receber uns 5 mil por mês em dividendos, só considerando a minha posição na BBCE. Então só essa empresa já me produz uma baita renda passiva. Daí sobre o primeiro ponto, quem assistiu ao vídeo passado viu que a Porto Seguro é líder em seguro alto e esse ponto representa 30% do lucro da Porto Seguro. Aí depois tem a parte de saúde, também tem um banco da Porto, fora outros segmentos. Enquanto no caso da Caixa, vimos que um quarto da receita operacional vem com a parte de seguro habitacional e também tem outra gama de produtos representando um percentual menor. E agora no caso da BBCE, a empresa é líder de mercado em seguro rural, com mais de 60% de fatia de mercado, e esse produto representou 34% do lucro de 2025, considerando a parte de corretagem. Já o seguro prestamista, que tem caído muito, tanto na BBCE e na Caixa, esse ponto representou 27% do lucro, Previdência, 18% do lucro, Seguro de Vida, 10% do lucro, Capitalização, 4,2%, Seguro Residencial e Empresarial, 1,4% e o Seguro Habitacional, apenas 1,3% do lucro. Então veja que no caso da BBCE, o Seguro Habitacional tem uma baixa representatividade, enquanto no caso da Caixa Seguridade, esse ponto é o carro-chefe da empresa. E agora temos os dados relativos a fevereiro de 2026. Então temos os dados do braço de seguros, que representou 75% do lucro de 2025, considerando as receitas de corretagem. Então em seguro de vida, os prêmios emitidos caíram em 10%, enquanto o mercado cresceu 4,4%. Seguro prestamista deu uma estancada nas quedas, porque tinha caído muito, principalmente no final do ano passado. Seguro habitacional é bem pequeno. Seguro rural, que é a metade do prêmio emitido, também parou de cair e crescer em 2,6%, enquanto o mercado sem a BBCE caiu em 11,9% no seguro rural. Já em residencial e empresarial, também bem pequenos no quesito representatividade. Então o forte da BBCE é seguro rural, seguro de vida e seguro prestamista. Então nesses produtos, 1,3 bilhão de prêmios emitidos, o que ficou estável frente a fevereiro do ano passado. Porém, o mercado cresceu em 4,5% nesses produtos sem a BBCE, ou seja, a empresa teve uma leve perda de participação de mercado. E agora, quando olhamos no acumulado do ano, de janeiro mais fevereiro, prêmios emitidos que caíram em 3,1%, enquanto o mercado cresceu 4,7%. Então, a BBCE também perdeu participação de mercado. Além do mais, em 2025, o mercado de seguro rural registrou uma boa retração de quase 9% na arrecadação, e a queda foi de 14,2 bi para 12,9 bi. Destacaram que esse fato acontece por causa da redução dos recursos destinados à subvenção ao prêmio e também da maior cautela dos produtores diante do aumento do custo das apólices. Então o setor do agro segue sofrendo com preços comprimidos do produto que a empresa vende, custos elevados, juros elevados. Então, esse ponto também impacta o Banco do Brasil e a BB Seguridade. Porém, aqui abaixo eles destacam que entre 2021 até 2024, o segmento cresceu de 9,6 bi para 14,2 bi de faturamento. Então, no futuro, se você não for um mega pessimista, a parte do agro terá anos melhores e podemos ter a continuação da alta do seguro rural. E como a BBCE tem 60% a 70% de fatia de mercado nesse produto, então se esse segmento voltar a crescer, a empresa será uma das principais beneficiadas. Além do mais, essa foto mostra alguns dados da BBCE e do mercado de seguros, que existe uma baixa penetração na parte de seguros e previdência. Outro ponto, a empresa tem 11% de fatia de mercado em seguro de vida e prestamista, tem 62% de fatia de mercado em seguros rurais, na parte de previdência tem de 26% a 29% de fatia de mercado. Outro ponto, que é uma raridade aqui no Brasil, é que apesar de sermos muito fortes na parte rural, apenas 7% da área plantada é protegida por seguro agrícola. E ainda tem outro ponto que pode ajudar no aumento da penetração do seguro agrícola, é que o governo está redesenhando o seguro rural e eles querem tornar o seguro rural obrigatório
para os produtores que acessarem crédito subsidiado no Plano Safra. Então esse ponto poderia gerar certo incremento nas receitas da BBSE, olhando para o seguro rural. E agora sobre os dados mensais da parte de previdência e capitalização. Então vimos que o braço de previdência representou 18% do lucro e o de capitalização 4,2% do lucro, e ambos considerando as receitas de corretagem. Então na parte de previdência, contribuições caíram 10%, enquanto o mercado sem a caixa caiu 23%, ou seja, a empresa caiu abaixo do que o mercado, e no ano 7,3% de crescimento, enquanto o mercado caiu 13,7%. Então em contribuições, a empresa foi melhor do que o mercado. Porém, em reservas de previdência, a empresa alcançou 480 bi e cresceram 10%, o que ficou abaixo do que o mercado. Já na parte de capitalização, a arrecadação cresceu no mensal e no acumulado, enquanto o mercado caiu no mesmo período. Então, olhando para esses dados da BBSE de janeiro mais fevereiro, é que não devemos ter uma boa expansão no resultado operacional, e com esse patamar ainda de juros elevados, o resultado financeiro deve ajudar a sustentar um bom patamar de lucratividade. Então, para este ano, está sendo aguardado por uma leve queda no lucro da BBSE. Outro ponto, a empresa anuncia proventos semestrais, com a data com para fevereiro e agosto de cada ano. Então já tivemos o provento de fevereiro deste ano e resta o provento de agosto, que será relativo aos lucros do primeiro semestre de 2026. E nessa foto temos a estimativa de lucro por ação da BBSE, que fica abaixo do que períodos passados. Então veja que se eu pegar a estimativa para o primeiro e segundo tri deste ano, temos 2,20 de lucro por ação estimado. E se eu pegar 2,20 por ação de lucro estimado, vezes a quantidade de ações que a empresa possui, então o mercado projeta que a BBSE poderá lucrar 4.270 entre janeiro até junho deste ano. E se compararmos com o mesmo período do ano passado, podemos ter um lucro parecido com o primeiro semestre de 2025. E também, se a empresa repassar 85% desse lucro em dividendos, podemos ter 1,87 por ação para agosto deste ano, o que seria um dividend yield de 5,2% em função da cotação atual. E esse dividendo para agosto, de 5,2%, poderá ficar até acima do que o dividend yield esperado para o Banco do Brasil ao longo de 2026 inteiro. Então só um provento semestral da BBSE pode ser superior em relação a todo o yield esperado do Banco do Brasil. Outro ponto que você também pode fazer na sua carteira, pega o dividendo esperado e multiplica pela quantidade de ações. Então se a empresa pagar 1,87 para agosto, vezes 13.200 ações, que é o que eu possuo na carteira do canal, então a BBSE poderá me gerar 24.600 de renda para agosto deste ano. Em breve, baita provento que deve pingar na conta. Além do mais, no dia 3 de março de 2026, a BBSE me pagou 33.722 em dividendos. Então, se pegarmos o que a empresa já me pagou para março deste ano, mais a minha perspectiva para agosto de 2026, então a empresa poderá me gerar 58 mil em proventos para fevereiro mais agosto deste ano, o que dá quase 5 mil por mês na média. Apenas a BBSE pode produzir uma baita renda passiva. Agora imagina no futuro, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, se eu persistir aportando e reinvestindo, a minha quantidade de ações poderá ser bem maior do que esse ponto aqui, e se o lucro também crescer no médio e a longo prazo, o dividendo também poderá crescer. Então pode ser aquele combo do aumento da quantidade de ações e aumento no dividendo por ação. Então no futuro, a renda passiva poderá ser cada vez melhor. Além do mais, a empresa saiu de um patamar de lucros de 3,7 bi a 4 bilhões para um lucro na faixa de 9 bi, e para este ano está sendo aguardado por um lucro na faixa de 8,5 bi devido a esse operacional mais fraco. Então, se a empresa entregar 8,5 bi de lucro, como ela vale 69 bi na bolsa, então temos um Earning Yield de 12,15%. E para calcular o Earning Yield, é só pegar o lucro e dividir pelo valor do mercado atual. Então bora fazer aqui na prática, porque muitas pessoas perguntam. Então pega 8,5 bi e divide por 69,92 bi, que é o valor do mercado atual. Então esse ponto aqui nos dá 0,1215, aí multiplica por 100. Então temos que o lucro estimado para 2026 poderá representar 12,15% do valor do mercado atual.
E quem acompanha a BBSE sabe que o payout médio da empresa foi de 88% desde a IPO, então suponha que a empresa pague 85% desse lucro em dividendos, então podemos ter 10,33% de yield na cotação atual. E quem olha desde a IPO, a empresa cresceu na média 10% ao ano, porém sabemos que a parte do agro segue difícil, o operacional segue fraco para o curto prazo, então bora considerar que olhando para uma janela de médio prazo, a empresa cresça 6% ao ano na média, o que ficaria em níveis da inflação. Então se pegarmos aqui 1 mais o dividend yield, que dá 1,1033, vezes 1 mais a taxa de crescimento, que é 1,06, encontramos aqui na multiplicação 1,1694, aí subtrai 1 e multiplica por 100. Então temos que o retorno embutido na ação da BBSE é de 16,95% ao ano, e agora para encontrar esse retorno real de IPCA mais alguma coisa, pega 1 mais o retorno embutido na ação, aí vai dar 1,1695, e divide por 1 mais a inflação. Então vou considerar 6% ao ano de inflação. Consequentemente, temos aqui 1,06. Daí, fazendo essa divisão, encontramos 1,1033, subtrai 1 e multiplica por 100. Então encontramos que o retorno embutido da BBSE é de IPCA mais 10,33% ao ano. E também se compararmos esse retorno esperado de inflação mais 10,33% ao ano, então hoje possuímos 3 pontos percentuais de prêmio versus a renda fixa, que está oferecendo IPCA mais 7,33% ao ano. Então se essas premissas acontecerem, a BBSE poderá produzir um retorno acima do que a renda fixa. E também boa parte das pessoas ainda não estão na faixa da tributação do dividendo, de receber 50 mil por mês. Então repare que uma parcela relevante desse retorno será isenta de imposto de renda, porque grande parte do retorno esperado virá dos dividendos que a empresa poderá pagar. Então na prática, o prêmio fica acima do que 3 pontos percentuais, porque temos aqui a tributação de 15% quando for resgatar, olhando aí para após 2 anos. Além do mais, esse retorno de IPCA mais 10,3% ao ano não considera que poderia acontecer uma reprecificação por múltiplos maiores, porque antigamente a empresa era negociada por 10 a 15 de preço-lucro e hoje a empresa está negociada pela menor relação de preço-lucro em 7,75. Então só da empresa subir para 9, 10, 11 de preço-lucro, esse ponto poderia gerar certo ganho adicional de valorização que não está contabilizado nessa conta. Até porque o retorno esperado de uma ação vem através do crescimento que ela pode entregar, dos dividendos que ela poderá pagar, também de uma reprecificação do papel, tanto acontecendo certa expansão do preço-lucro, digamos crescendo de 7,7 de preço-lucro para 10, ou também podendo acontecer uma retração no preço-lucro, caindo de 20 de preço-lucro para 10, o que poderia penalizar o retorno ao acionista. Então aqui no caso da BBSE, se acontecesse essa expansão no preço-lucro para 9, 10, 11, teria esse outro ganho adicional, além da perspectiva de crescimento, olhando para o médio prazo, porque no curto a empresa deve cair o resultado e também terá os dividendos no período. Então pessoal, comentamos aí um pouco sobre a BB Seguridade. Comenta aqui abaixo se você é sócio da empresa e também se ainda segue comprando nesta cotação atual de R$ 36.